Olá e seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu nesta aula vou falar sobre ansiedade e relacionamentos. No outro dia eu partilhei nos stories do Instagram sobre um programa que dá na SIC, que é o Casados à Primeira Vista. E nesse programa, para quem não sabe, as pessoas casam-se sem se conhecerem. São feitos questionários aos participantes, especialistas, terapeutas, analisam esses questionários e correspondem às pessoas que para eles faz mais sentido que pudessem formar um casal que desse resultado. E num dos casais, o homem tem ansiedade. E no outro dia, enquanto eu assistia ao diálogo deles sobre a ansiedade, eu comecei a sentir-me ligeiramente frustrada, embora ao mesmo tempo eu perceba perfeitamente o porquê. Porque a mulher dele dizia que ele tem de controlar a ansiedade, ele tem de aprender a gerir as emoções, ele tem de. Eu compreendo. Antes de mais, eu quero falar dela. Eu compreendo a frustração dela, porque ele tem reações descabidas e despropositadas por causa da ansiedade. Eu compreendo que ela se sinta magoada com algumas coisas que ele faz e diz quando está num desses momentos de maior agitação. E eu compreendo que ela queira que ele fique bem para que a relação funcione. Compreendo tudo isso, mas compreendo ainda melhor a ele. Que enquanto ela falava, via-se a cara de perdido dele, do género. Ele sabe o que ela está a dizer, eu tenho a certeza que ele, como um homem adulto, já sabe que é despropositado, mas ele é a pessoa que mais sofre porque ele não consegue controlar aquilo. E quando alguém que está ao nosso lado nos diz que tu tens de controlar a tua ansiedade, isto é a pior coisa que alguém pode dizer. Porque isso aí é o que a pessoa que tem ansiedade mais deseja na vida, é conseguir controlar-se nos momentos de ansiedade, é conseguir controlar a sua ansiedade. Mas eu vou até mais longe. O que uma pessoa que tem ansiedade realmente quer é não sentir ansiedade constantemente a perturbar-lhe a vida, os relacionamentos, o trabalho, o dia-a-dia. Isso é o que uma pessoa com ansiedade realmente quer. Só que no meio de toda a confusão, nós pensamos, ok, eu sinto isto, eu pelo menos quero conseguir controlar isto. E o que acontece é, quando nós vamos controlar, eu falo isto em todos os meus vídeos, todas as aulas, dentro do meu programa Autoterapia, em tudo o que eu partilho, eu digo sempre, controlar é reprimir é piorar. Então, o Flávio, que é o nome dele, não tem de saber controlar a ansiedade. O que o Flávio precisa é de ir para dentro dele resolver a sua ansiedade. E aqui vamos chegar ao ponto que eu quero, que é como é que uma pessoa que tem ansiedade se deve movimentar num relacionamento. E aqui eu podia dar dicas milagrosas que vão resolver o relacionamento. E o relacionamento, aqui estamos a falar de um relacionamento íntimo, de uma relação de casal, mas pode também ser para um relacionamento com filhos, para um relacionamento com amigos, para um relacionamento com irmãos, com pais, com pessoas próximas. Mas provavelmente eu vou mais referir-me a relações de casal. Estando numa relação com uma pessoa que não sabe, não compreende, não sabe o que é que alguém com ansiedade sente, porque uma pessoa que fica ansiosa de vez em quando porque vai ter uma entrevista de emprego ou porque vai qualquer coisa, essas pessoas reprimem essa ansiedade com facilidade porque é uma coisa esporádica. Agora uma pessoa que tem ansiedade crónica, que tem ansiedade regularmente, aquilo já é completamente descompensado. É muito mais difícil controlar até as reações. E nós, como adultos, temos de saber distinguir o que é controlar uma emoção e controlar uma reação. Só que quando nós já reprimimos tanto na nossa vida, até as nossas reações são descontroladas e isso não é imaturidade. A pessoa não é descontrolada porque é imatura. A pessoa é descontrolada porque, não quer dizer que ela não seja imatura, mas não é esse o motivo. O motivo do descontrole comportamental vem de um pote de emoções cheio. Nós temos o nosso potinho de emoções reprimidas
E esse potinho vai enchendo, 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 enchendo. Quando ele está cheio, começa a transbordar. E como é que ele transborda? Depressões, ansiedade, ataques de pânico, ataques de raiva. É quando ele transborda. Uma pessoa que tem ansiedade é um pote que já está cheio no limite e está naquele transbordo constante. Eu posso mostrar aqui, porque isto aqui até é um bom exemplo, que eu não sei se vai dar para ver, mas aqui nesta ribeira, isto tem um laguinho, não é? E depois ali tem uma portinha que tapam. E quando agora a água está a sair por baixo porque a porta não tapa bem, mas quando a porta tapava bem, o que é que acontecia? Isto enche, 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 não é? E quando chega ao cimo, começa a transbordar para o lado de lá. Naturalmente, é assim que acontece sempre. E as nossas emoções são iguais. Nós temos o nosso potinho das emoções que ao longo da vida, começa na infância, começa até na barriga da nossa mãe. O potinho vai enchendo, 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 enchendo. E quanto mais nós enchemos, o que é encher? São emoções reprimidas, emoções que não são libertadas, emoções que não são vividas. Quando nós não sentimos essas emoções vão para o potinho das emoções. E essas emoções, quando o pote chega ao cimo, começa a transbordar e pode transbordar de uma maneira mais ou menos estável, que é aquela pessoa que tem aquela ansiedade crónica, todos os dias se sente desconfortável, mal. Pode ser um transbordo maior, que é uma depressão, a pessoa já se sente absolutamente horrível com ela mesma, já não tem vontade de viver, de fazer coisas, de se vestir, de comer. Pode ser um transbordo, que é quando temos um ataque de pânico, é um grande transbordo. O que acontece é que muitas vezes esse transbordo começa a acontecer e nós tentamos tapar para que não aconteça. Ou pode ser aquelas pessoas que explodem e gritam e discutem e tal, e esse é um transbordo que alivia porque a emoção sai, é vivida, não fica presa. Esse transbordar alivia um pouco, e então essas pessoas que às vezes se passam, ou pessoas que se passam mais, assim em momentos, e que depois até parecem pessoas tranquilas, provavelmente até são pessoas bem mais saudáveis do que aquelas pessoas que parecem sempre calmas e por dentro vivem em ansiedade constante. Porquê? Porque quando elas sentem, elas põem para fora. Estava a ver ali um bichinho muito giro. Elas põem para fora, a emoção sai e não fica guardada no pote. E o que é que isto tem a ver com relações? Quando eu não sei que a minha ansiedade funciona assim, quando eu não me conheço e muitas vezes eu vejo pela internet, identifica os teus gatilhos. Os teus gatilhos não significam nada se tu não sabes o que fazer com aquilo que sentes quando aparece um gatilho. Porque o gatilho não é para nós identificarmos e depois evitá-lo, só se nos fecharmos em casa, porque tudo na vida vai ser um gatilho. O que nós fazemos é, há um gatilho emocional, algo que me faz sentir desconfortável, eu vou para dentro de mim sentir, eu sei o porquê disso ter acontecido, eu consigo identificar a origem, eu consigo libertar-me e a vida segue. Quando nós usamos os gatilhos para, e aqui falando numa relação específica, a pessoa que está ao nosso lado faz determinada coisa, ou estamos a viver determinado momento e eu sinto-me desconfortável. Se eu sou uma pessoa emocionalmente imatura, o que é que acontece? Eu vou ficar chateada com aquela pessoa, irritada com aquela pessoa é que vai pagar, digamos assim, o que está a acontecer no momento. Eu vou descarregar naquela pessoa de alguma maneira, porque eu emocionalmente eu sou imatura. E isso significa que eu não me conheço, significa que eu não sei como é que eu funciono, significa que eu não sei lidar com as minhas emoções, não sei de onde elas vêm, não sei como é que elas funcionam, não sei o que fazer quando elas surgem. E aquela pessoa vai cada vez sentir-se pior com as minhas reações, porque eu vou reagir contra essa pessoa, de alguma maneira. Aquela pessoa é que vai apanhar por coisas que às vezes não têm nada a ver com essa pessoa. Claro que a pessoa pode ter comportamentos desagradáveis e descompensados também. Mas aqui estamos a falar de situações em que há um gatilho emocional de algo sem tanta importância que a pessoa fez, ou mesmo que tenha alguma importância, eu em vez de saber gerir isso de maneira madura a nível emocional,
Não é a nível intelectual, não é pensar, esta pessoa fez isto porque tal e tal e eu tenho de reagir assim porque alguém me ensinou. Não, eu estou a sentir isto, eu sei que estou a sentir isto, eu sei porque é que eu estou a sentir isto e se não sei eu vou compreender e vou transmitir isso à pessoa. Olha, isto que tu fazes eu não gosto e vou explicar porquê. Porque é que eu não gosto que a pessoa se comporte assim. Porque às vezes pode ser porque aquele comportamento ultrapassa um limite meu e quando eu sei os meus limites, quando eu sou segura de mim mesma, quando eu sou autoconfiante, quando a minha autoestima é a minha base de ser, quando eu tenho amor por mim mesma, os meus limites são a minha prioridade. E isso faz também com que eu compreenda perfeitamente os limites da outra pessoa. Os relacionamentos de amizade que eu tenho, que são realmente saudáveis, eu não tenho um relacionamento em casal, mas as amizades que eu tenho que são realmente saudáveis e com quem eu me sinto 100% segura, são relacionamentos em que eu digo alguma coisa desconfortável, eu nem preciso que a pessoa me diga, mas acontece que a pessoa me poderá transmitir isso, mas eu percebo pelas respostas, pela reação, que a pessoa não ficou confortável e eu não vou repetir, porque eu sei que aquilo é um limite para aquela pessoa. E vice-versa. Eu explico à pessoa, eu não gostei disto que tu disseste, eu tenho um amigo com quem no início da nossa amizade, que começou quase há um ano, acontecia isto, eu não me senti confortável com aquilo que tu disseste, havia um pedido de desculpas e não era repetido, nunca aconteceu repetir-se, porque há um respeito pelo limite da outra pessoa. Mas para isso eu também tenho de ter maturidade emocional, de olhar para o que a pessoa me fez sentir e porquê, e eu lidar com isso sozinha e saber transmitir àquela pessoa que aquilo não me deixa desconfortável, posso partilhar o porquê ou não. Se calhar numa relação de amizade há menos tendência a partilhar o porquê. Eu, quando há um ano estive num relacionamento, lembro-me de uma situação em que houve um gatilho emocional. Já não sei do que é que estávamos a falar, mas aquilo transportou-me para uma situação do passado que eu até pensava que já estava resolvida. E aquele gatilho ajudou-me a perceber que não, foi ótimo, porque eu depois pude resolver dentro de mim o que ainda faltava, porque às vezes uma mesma situação tem várias camadas. E aquela camada eu pensava que já estava tudo resolvido e naquele momento eu descobri outra camada que eu não conhecia. E eu transmiti àquela pessoa, eu fiquei estranha no momento, e ele perguntou-me o que é que se passa e nós muitas vezes temos a tendência a dizer nada ou a dizer nada porquê? Porque é que nós dizemos nada? Porque nós nem sabemos partilhar aquilo que estamos a sentir, nem nós sabemos o que nós estamos a sentir, nem porquê. E naquele momento eu percebi imediatamente porque é que eu me estava a sentir assim, porque é que aquele momento, porque não foi ele que me fez sentir assim, foi aquela conversa ou aquela situação, eu já não me lembro bem o que foi, porque é que me fez sentir assim. E eu partilhei com ele que aquilo me tinha lembrado de uma situação que eu tinha vivido há muitos anos e que tinha sido horrível para mim, mesmo muito horrível, mas que não tinha nada a ver com ele. Não tinha sido nada que ele tinha dito que me tinha magoado, que me tinha deixado desconfortável. Foi simplesmente um relembrar de uma situação, foi um gatilho emocional. E a reação dessa pessoa foi compreender, foi perguntar-me se eu queria falar sobre o assunto e eu falei, chorei, foi uma libertação enorme, porque nós podemos fazer isso sozinhas, mas é ótimo quando nós temos um amigo, ou um companheiro, ou um pai, ou uma mãe, ou um irmão, que nos diz, queres falar, que ouve, que nos abraça e que não nos dá conselhos de tens de superar isso, tens de ser superior, isso já passou, foi há tanto tempo. Não, eu chorei e eu penso que aquela situação foi resolvida, tanto que eu já nem me lembro o que é. Agora, já me aconteceu o contrário, que foi andar a falar com um rapaz, e eu vou dando vários exemplos para vocês também compreenderem e se identificarem e perceberem como é que podem. Claro que aquilo que eu estou aqui a ensinar é sempre muito superficial, porque sem vocês aprenderem sobre libertação emocional, claro que quem está no autoterapia, porque eu sei que as minhas alunas assistem também a estas aulas, eu espero que todas assistam, porque estas aulas são um complemento à autoterapia, isto que está aqui eu não tenho lá. E eu até pensei gravar uma aula sobre isto para a autoterapia, mas eu vou ensinar bem aqui e quem está lá vai ter o serviço completo. Ai, que susto! Apareceu agora aqui um pássaro tão grande, mas tão lindo, mas eu não estava à espera, que aqui só se vêem borboletas, libelinhas e mosquitos.
que lindo! E que eu estava a dizer, que as minhas alunas ficam com o serviço completo. Se tu estás a ver isto e te sentes perdida, é só tornar-te também minha aluna, porque no autoterapia tu vais aprender tudinho o que tu precisas para conseguir fazer isto tudo que eu estou a dizer. Aliás, o autoterapia está a crescer, vai ter ainda mais aulas, vai ter ainda mais áudios de terapia, vou fazer um áudio novo de autoconsciência que vai ser assim mágico. Eu estou a preparar muitas coisas novas e eu espero ver-te lá, encontrar-te lá, e espero que estas aulas sejam apenas um complemento para ti e que seja lá que realmente vais transformar a tua vida e que vais descobrir a mulher. Bem, o vídeo cortou porque acabou-se uma memória no telemóvel, eu vou continuar de onde estava. Eu estava a dizer para seres rainha de ti mesma, das tuas emoções, dos teus pensamentos, de tudo. Prosseguindo com os relacionamentos. Eu ia dar o exemplo de quando eu comecei a conversar com um rapaz, e eu nem sequer cheguei a conhecê-lo pessoalmente, porque pela reação dele a uma situação que para mim era simples, ele reagiu explosivamente e eu aí soube que nem sequer ia dar oportunidade àquela pessoa de me conhecer. E o que aconteceu foi, ele disse qualquer coisa que me deixou muito desconfortável e nós andávamos a falar há algum tempo, o convite para o conhecer nunca surgiu. E sim, eu sou o tipo de pessoa que espera pelo convite, eu não faço o convite, julguem-me se quiserem. O convite nunca surgiu, então durante umas semanas nós falámos por mensagem. E houve uma situação em que nós estávamos a conversar sobre algo e aquilo foi um gatilho emocional para mim. E eu naquele momento eu respondi e depois eu expliquei-lhe a situação. E eu expliquei-lhe a situação porquê? Porque eu queria saber como é que ele ia reagir no caso de eu lhe dar a oportunidade de o conhecer, não é? E de um potencial relacionamento, caso isto acontecesse e eu estivesse com ele, como na situação anterior que eu expliquei, que é, eu tenho um gatilho emocional e eu, em vez de mentir à pessoa e dizer nada, eu fiz exatamente o que fiz com esta pessoa. Que foi explicar-lhe, olha, isto para mim foi um gatilho emocional, o que tu disseste fez-me transportar para uma relação que eu tive antes e deixou-me desconfortável, mas não tem nada a ver contigo. Foi realmente deixar-me desconfortável por isto, isto e isto. A reação dele foi explosiva, que eu estava a compará-lo com o meu ex, que ainda pôs gatilho com vários pontos de interrogação e eu pensei, uma pessoa que nem sabe o que é um gatilho emocional dificilmente se vai dar bem comigo, porque eu sou uma pessoa muito consciente das minhas emoções, muito consciente daquilo que eu sinto, muito consciente de tudo e ok, a pessoa até podia não saber a definição, mas a maneira como reagiu ao resto foi uma tragédia, especialmente porque eu fui muito clara, eu respondi muito tranquilamente, expliquei muito bem que não tinha a ver com ele, que não tinha a ver com a reação dele, que eu simplesmente naquele momento não gostei do que ele tinha dito, mas que não era por causa dele, era por causa de uma situação do passado e que eu ia resolver comigo mesma, que eu deixo sempre bem claro à pessoa que eu consigo resolver, eu não fico à espera que a pessoa resolva por mim, nem que a pessoa mude, até porque aquilo não era algo relevante, simplesmente despertou algo em mim que estava a dormir. Eu de facto resolvi aquilo que veio ao de cima e de facto não voltei a falar, expliquei claramente a essa pessoa que não tinha mais interesse em conhecê-la após 1 ou 2 dias. Agora, como é que vocês podem gerir os vossos relacionamentos de maneira saudável, assim, mais ou menos um passo a passo? Em momentos de ansiedade, em situações de ansiedade e que não tenham propriamente a ver com a outra pessoa, porque muitas vezes não tem, muitas vezes a ansiedade que atrapalha a relação não tem de ser especificamente a relação àquela pessoa e se for especificamente a relação àquela pessoa há que analisar bem se é a pessoa que a está a provocar ou se são gatilhos do passado e o primeiro passo, sem dúvida, é tu compreenderes, perceberes, aprenderes, seja no autoterapia, seja noutro lugar qualquer, ires aprender fazendo cursos, aprender com terapeutas, sei lá, também não sei muito bem, eu para transmitir todo o conhecimento que está no autoterapia eu tive de fazer
montes de cursos, fazer várias terapias, fazer muita autoterapia para poder ensinar isso tudo. Então, claro que eu vou sempre aconselhar o autoterapia, mas é possível fazê-lo fora do autoterapia. Tu ires compreender como funciona a ansiedade, o que é que causa a ansiedade. Eu já expliquei, na verdade, neste vídeo o que é que causa a ansiedade, mas ires mais a fundo dentro de ti, perceber o que causa a tua ansiedade. Lembrando que, expliquei na última aula, se não me engano, que o que causa a tua ansiedade não é aquilo que te deixa ansiosa. Eu tenho um reel no Instagram em que eu explico isto. O que causa a tua ansiedade não é aquilo que te deixa ansiosa no momento. A causa da tua ansiedade é muito, muito mais profunda. E se tu continuares a identificar gatilhos e a culpá-los pela tua ansiedade constantemente, tu vais ter ansiedade para sempre. E se fores pelo caminho de evitar gatilhos, tu vais chegar um dia que vais estar enfiada em casa, fechada num quarto, e mesmo assim vão surgir gatilhos porque a tua mente vai trazê-los até ti. Porque o nosso inconsciente vai sempre querer libertar-se. É esse o grande propósito do nosso inconsciente, do nosso ser, ou da nossa alma, ou do que quer que nós lhe queiramos chamar. A nossa essência, que é até a palavra que eu gosto mais, vai sempre procurar a libertação. E quando a ansiedade surge, ou quando algum gatilho emocional surge, é a nossa essência a dizer: olha aqui, olha, olha, olha. E nós, o que é que fazemos? Nós usamos técnicas de distração, que é pensar positivo, pensar diferente, ignorar, reprimir, acalmar, respirar fundo, meditar, blá blá blá. Todas as técnicas que não nos fazem olhar para aquilo que está lá, para aquilo que a nossa essência está a dizer. Olha para aqui, tens isto para resolver. Quando resolveres vai ser mais fácil, vai ser mais leve. Este gatilho já não vai existir. Mas muitas vezes nós optamos por ir pelo caminho de: ok, isto faz-me sentir desconfortável, eu vou evitar isto a todo custo. E isto não quer dizer, por exemplo, eu aqui quero deixar bem claro que há coisas que, mesmo resolvendo tudo, vão sempre deixar-nos desconfortáveis porque são só desagradáveis. Ou, por exemplo, se alguém me der um estalo, por mais que eu resolva todos os gatilhos, todas as causas emocionais que existam dentro de mim, o estalo vai continuar a doer. E acontece o mesmo, que se eu for a um lugar que tem um mau ambiente, tem um péssimo ambiente, e eu sou uma pessoa que estou habituada a ambientes agradáveis, que em casa tenho um ambiente agradável, tranquilo, que me faz sentir bem, que no local de trabalho é um ambiente leve, que me faz sentir bem, que eu escolho ir a bares e cafés que têm um ambiente leve, que me fazem sentir bem. De repente eu entro num café, por exemplo, que tem um ambiente pesado, que mal eu entro sinto-me desconfortável, então não importa o que eu resolva dentro de mim, esse lugar vai continuar a ser desconfortável. Aliás, quando nós resolvemos dentro de nós, esses lugares desagradáveis tornam-se ainda mais desagradáveis, porque nós habituamos-nos a sentirmos-nos em paz. E quando vamos para um lugar que é tudo menos paz, que é só... E quando digo menos paz, eu consigo ir a um bar com música, uma discoteca, o que quer que seja, e sentir-me em paz, porque eu estou a divertir-me e porque o ambiente está bom e tal. Enquanto que posso ir a um café super tranquilo e em silêncio e ser um ambiente pesado. E nós aí temos de aprender a distinguir aquilo que queremos para nós. Voltando aos relacionamentos. Se eu sei identificar, se eu sei o que está dentro de mim, se eu sei como funciono, se eu sei o que é a ansiedade, se eu conheço as minhas emoções e se eu sei, consigo identificar, ter consciência delas, aceitá-las e sei libertá-las, então eu consigo transmitir isso à outra pessoa. Eu eduquei muita gente à minha volta a não me acalmarem quando eu estou a chorar. Eu, quando estou a chorar, e as pessoas dizem: não chores, a minha resposta é sempre: chorar é bom. Quem não chora é que não está bem. Quem não chora há meses é que não está bem. Uma pessoa que não chora há meses e meses, alguma coisa grave se passa. E quando eu digo grave, aparentemente pode ainda não ser grave, mas mesmo fisicamente não é saudável, porque rir e chorar são duas coisas perfeitamente naturais. Imagina, eu já falei disto noutra aula, imagina que alguém está meses sem rir, é natural? Não, como não é natural alguém estar meses sem chorar, porque nós não temos só de chorar porque estamos irritadas, frustradas, zangadas ou absolutamente tristes. Nós podemos chorar porque alguma coisa linda nos aparece à frente e nos emociona. É perfeitamente natural e saudável. Quem não se emociona com nada é que não é saudável. Da mesma maneira que uma pessoa que se emociona com tudo e mais alguma coisa, tipo, eu agora chego aqui, vejo esta planta perfeitamente banal, olho para ela
Ai, que linda, que emoção. Se calhar alguma coisa está descompensada em mim. Ou uma pessoa que chora com todas as situações tristes que houve. Aí está descompensada. Agora uma pessoa que consegue chorar porque lhe aconteceu alguma coisa triste, uma pessoa consegue chorar porque ouviu uma música que lhe tocou de uma maneira especial, ou viu um filme que teve uma história tocante de uma maneira especial, e às vezes os filmes podem ter gatilhos, e as séries, e nós chorarmos a ver um filme ou uma série é perfeitamente bom em todos os sentidos. A pessoa que está ao lado e que acha isso estranho é porque é uma pessoa reprimida, ok? Nós temos de começar a olhar que a pessoa que acha estranho nós chorarmos em determinadas situações, essa pessoa normalmente é reprimida, certo? Essa pessoa é que provavelmente tem ali algum problema, é muito, muito provável. Quando eu sei fazer isto tudo, eu sei transmitir à outra pessoa como eu me sinto, porque é que eu me sinto, porque é que aquilo que ela fez me desagrada, seja porque foi um gatilho e sei explicar isso, seja porque a atitude dela ultrapassa um limite meu e eu sei explicar isso sem entrar numa guerra, seja porque qualquer situação do meu dia-a-dia me está a deixar desconfortável, porque o que acontece muitas vezes que causa conflito, e agora voltando ao início desta aula em que eu falei do Casados à Primeira Vista, é o Flávio, o homem do casal, fica ansioso em determinadas situações e começa a ser meio que insuportável, pelo que eu percebi. Eles não mostram estas situações porque eles não são gravados por 24 horas por dia. Isto era uma discussão que eles estavam a ter sobre as situações que se passam e eu não percebi exatamente como é que acontece. Mas imaginando que o meu homem quer sair à noite, por exemplo, e eu sou uma pessoa que fica ansiosa quando tem de ir conviver com pessoas. E eu, em vez de explicar exatamente o porquê, porque é que eu me sinto ansiosa, para isso eu preciso de saber, ok? Então este é o segundo passo. Primeiro eu preciso de saber, preciso de me conhecer, de me compreender e de saber resolver. Depois eu preciso de saber transmitir isso de uma maneira inteligente, que é a pessoa que está ao meu lado devia ser a pessoa que mais se preocupa comigo na vida, não é? Devia ser a pessoa que mais apoio me dá na vida. E então a pessoa, se eu souber explicar bem, ela só tem de saber compreender. Se não souber, então aí já é um problema mais grave. Aqui estamos a falar do caso de estar num relacionamento com uma pessoa minimamente saudável e numa relação minimamente saudável. E então tu transmites à pessoa que eu não quero ir a determinado lugar por determinado motivo, porque eu me sinto assim. E esperar que a pessoa reaja. E se a pessoa perguntar, mas porquê? Eu vou explicar o porquê. Olha, eu tenho esta situação e eu estou a resolver isto, eu quero resolver isto. No caso de ser, por exemplo, ir a um lugar, aqui estou a falar de algo que seja, não estou a falar daquele exemplo de, desculpem, uma libelinha gigante. Aqui estou a falar no caso de ser, não de ser um lugar desconfortável, como eu falei há pouco, de ter um ambiente pesado, mas aí eu devo também saber transmitir. Se eu souber explicar exatamente o que eu sinto, da maneira que eu sinto, porque é que eu sinto e como é que eu vou resolver o que sinto, com certeza a outra pessoa vai compreender. Mas eu preciso de saber explicar-me. Eu preciso que a pessoa que está ao lado também tenha disponibilidade para ouvir. Se não houver essa disponibilidade, pronto, aí já é um problema mais grave. Mas se eu não me souber explicar, se a minha reação for... Eu queria dar aqui um exemplo que não envolvesse ambiguidades. Por exemplo, irrita-me cada vez que a pessoa, sei lá, me insulta na brincadeira. É assim, és mesmo parvinha. Parvinha, para a maior parte das pessoas, até pode ser uma coisa fofinha. Mas imagina que tens um trauma de infância de te chamarem parva, por exemplo. Cada vez que alguém te chama parvinha, aquilo vai te fazer sentir desconfortável. E muitas vezes o que é que acontece? Entramos num duelo com nós mesmos. Isto não tem mal, mas ao mesmo tempo aquela pessoa irrita-nos. Quanto mais confiança temos com a pessoa, mais facilmente vamos demonstrar essa irritação, não é? E então, vamos pegar neste exemplo. A pessoa com quem eu estou, vamos supor que essa pessoa sou eu. A pessoa com quem eu estou chama-me parvinha. E eu
penso, ok, parvinha não é um insulto, mas eu não gosto. E eu, em vez de explicar, eu vou reagir do género. Trancar a cara, não responder, a pessoa perguntar, o que é que foi? Nada. Até porque muitas vezes eu nem sei qual é que foi o gatilho, não é? Mas vamos supor que aqui eu sei. O gatilho foi parvinha. E eu tranco a cara e respondo nada. E a pessoa diz, mas o que é que se passa? Ah, nada. E depois chega um momento que começa uma discussão. Ou então eu reajo desta maneira. Eu não gosto que me chames parvinha. E para aquela pessoa, chamar parvinha não é um insulto, não é uma coisa desagradável e até era com uma intenção quase carinhosa, embora haja outras maneiras de fazer, mas acaba sempre por haver, em algum momento, esta brincadeira, não é? Por alguma situação, por... E eu, agressivamente, eu digo, eu não gosto que me chames parvinha e agradeço que não voltes a fazer isso. Como é que acham que essa pessoa se vai sentir? Peguem neste exemplo e apliquem à vida em geral, que é eu transmitir agressivamente à outra pessoa que eu não gosto de determinada coisa, porque não? E agora temos a terceira opção. Provavelmente isto também vai gerar uma discussão, não é? Porque a pessoa vai dizer, mas não foi com intenção, parvinha para mim é uma coisa fofinha e tu respondes, eu respondo, eu é que sou o exemplo aqui, eu respondo, mas eu não gosto, eu já te disse que não gosto e se voltas a fazer isso, blá blá blá, pronto. E depois temos a terceira opção, que é, olha, quando me chamaste de parvinha eu senti-me desconfortável, eu não gosto, eu sei que eu compreendo que para ti não seja algo relevante e que se calhar até possas achar um pouco estúpido esta minha reação, mas eu não me sinto realmente desconfortável. E a pessoa poderá dizer, mas há algum motivo? Se a pessoa não perguntar e se tu quiseres partilhar, podes partilhar. E isso acontece porque quando eu era miúda, na escola, por exemplo, chamavam-me parva constantemente, de forma insultuosa, ou o meu pai em casa, sempre que eu fazia alguma coisa que ele achava menos correta, era sempre, és uma parva, e agora isso veio à tona e eu quero lidar com isto, quero resolver isto, mas pelo menos até ficar resolvido eu preferia que tu não repetisses. Se depois disto a pessoa realmente não compreender, se calhar essa é a pessoa errada. Mas tendo este tipo de conversa, é muito difícil que a pessoa não compreenda. E ok, se calhar agora eu estou a pensar que eu não estou a falar especificamente de ansiedade, mas da mesma maneira que podemos pegar este exemplo, podemos pegar que em qualquer coisa que te faça sentir ansiosa. Quando tu sabes o quê, como, porquê, e sabes transmitir isso de uma maneira calma e tranquila à pessoa, em que demonstras segurança naquilo que estás a dizer, em que demonstras à pessoa que te preocupas também, que ela te conheça e que saiba o que vai dentro de ti, porque a pessoa é a pessoa com quem tu terás a maior intimidade nesta vida, a pessoa com quem terás a relação mais próxima desta vida, e essa pessoa conhecer-te também por dentro é muito importante. Agora, mais uma vez eu digo, se tu não te conheceres por dentro, é impossível dar-te a conhecer por dentro. Se eu não sei como é que eu funciono por dentro, eu não consigo explicar aos outros, nem mostrar aos outros quem eu sou por dentro. E uma coisa curiosa, quando nós fazemos isto naturalmente, porque muitas vezes acontece isto nas relações, e vê se te identificas, que é, quando nós aprendemos, ou quando nós somos pessoas que até conseguimos explicar o que sentimos, dizer, eu estou chateada porque eu não gosto que me chamem parvinha, e isso deixa-me desconfortável, não sei o quê. Nós esperamos que a outra pessoa também faça sempre a mesma coisa, não é? Que a outra pessoa também expresse imediatamente quando não gosta de alguma coisa. Mas nem todas as pessoas são assim. Só quando nós explicamos isto de uma total segurança, de, olha, eu estou a abrir o meu coração para ti, eu não gosto disto por isto, isto e isto, eu quero resolver isto dentro de mim e espero o teu apoio para fazer isso, é muito provável que essa pessoa sinta que a vossa relação é um lugar seguro para se curarem um ao outro e que essa pessoa naturalmente comece também a compartilhar. Pode não acontecer logo, mas é muito difícil receber do outro lado um coração aberto quando nós temos o coração fechado. E um coração aberto é isto, é eu conhecer-me e saber demonstrar isso. Não é eu dizer da boca para fora o que estou a pensar sobre essa pessoa. Isso muitas vezes é só uma barbaridade. É eu saber porque é que eu penso assim sobre aquela pessoa, é eu compreender porque é que aquela pessoa me faz sentir de determinada maneira e saber explicá-lo de uma maneira
segura. O lugar seguro primeiro tem que ser eu para mim, eu sou um lugar seguro dentro de mim mesma, e depois essa pessoa passa a ser um lugar seguro se quando nós abrimos o nosso coração e expomos tudo isto, essa pessoa realmente tem receptividade e essa pessoa eventualmente percebe também que eu sou um lugar seguro para ela. E agora eu vou voltar àquela relação que eu tive o ano passado, em que aconteceu tudo muito rápido, o início e o fim, porque era uma pessoa que tinha uma situação mal resolvida com a ex-namorada e por isso é que terminou. E eu estou a referir isto porquê? Porque, meu Deus, eu estou a ser bombardeada com coisas lindas à minha volta. Estou a dizer isto porquê? Porque eu vou falar especificamente dessa situação, que é, eu comecei um relacionamento com uma pessoa que eu sabia que não estava bem resolvida com a anterior relação, mas pensava que estava bem resolvida com o facto da relação ter terminado. E eu fui fazendo perguntas para tentar perceber, mas sem nunca pressionar. Quando houve a real abertura da parte dessa pessoa, foi após a situação que eu contei há bocado. Foi, eu chorei, eu falei, eu partilhei. E essa vontade com que eu fiz, essa segurança, essa clareza e essa maturidade emocional com que eu partilhei o como me estava a sentir, foi um abrir totalmente, em que a outra pessoa começou a partilhar coisas que me tinha dito que em não sei quantos meses, nem sequer com os amigos mais próximos tinha partilhado. Mas eu acho que isso nos homens também é normal, pelo que eu tenho percebido. Pode não ser em todos, mas em muitos é o normal, é não haver essa partilha. E que nunca tinha falado com ninguém sobre aquele assunto e que nunca tinha sentido à vontade com ninguém para realmente falar. E como é que eu o pus à vontade? Foi dizendo, olha, comigo tu podes falar de tudo? Ou foi demonstrando como se faz? E quando eu digo demonstrando como se faz, não é, eu sou o professor e ele é o aluno, não é nada disso. É simplesmente, eu abro o meu coração porque confio em ti, que és um lugar seguro para mim, e a pessoa automaticamente sente, ok, eu aqui também estou num lugar seguro em que eu posso confiar e partilhar, e esta pessoa, e há também esta situação que é, se esta pessoa tem esta maturidade para lidar com o que sente dela, provavelmente também vai ter maturidade para compreender aquilo que eu estou a sentir. Então, um relacionamento, eu já me perguntei se a outra pessoa tem de ter um nível de maturidade emocional que eu tenho, e a resposta é mais ou menos. Se for uma pessoa completamente trancada e que não quer resolver absolutamente nada, então essa pessoa não vai servir para mim. Se for uma pessoa que, quando eu abro e lhe dou este lugar seguro, essa pessoa corresponde da mesma maneira, mesmo que não seja instantaneamente, que seja uma pessoa disposta a ouvir sem me dar conselhos, que seja uma pessoa, eu há uma semana e pouco partilhei com um amigo, eu não sei se pode considerar um amigo, mas pronto, com uma pessoa com quem eu estava a falar, partilhei com ele uma situação que ele, a resposta que me deu, aliás, a última aula sobre inteligência emocional foi toda baseada nisso, e agora até confundi que há pouco eu disse a última aula, mas acho que era a penúltima, né? Porque a última é de inteligência emocional. E a pessoa que me disse foi que eu tinha de ser superior a isso, e eu penso, não, esta pessoa nem serve para eu voltar a partilhar o que quer que seja com ela, porque a pessoa com quem eu vou partilhar principalmente não me aconselha a reprimir-me, que é o que significa ser superior, é reprimir-me, e de preferência não me dá conselhos. A pessoa que está ao lado pode partilhar a sua visão da coisa, mas dar conselhos de tu devias, tu deves, tu tens de. Se alguém te diz muitas vezes tu tens de, tu deves, e se é uma pessoa que o tu tens de e o tu deves vai sempre na direção de não corresponderes àquilo que tu sentes, porque alguém te disser tu tens de sentir isso tudo e pôr para fora, então sim, eu concordo. E neste momento é aquele que tu só tens de aquilo que eu te estou a dizer, que é tu tens de fazer aquilo que é fiel àquilo que tu sentes, é a única coisa que tu tens de. O resto são só tretas de coaches da vida que não sabem nada sobre sentir. A pessoa que sabe minimamente sobre sentir, ela vai ouvir-te, vai abraçar-te ou ser um lugar seguro de eu compreendo. E eu tenho um amigo que
sempre que ele me dizia, podes partilhar comigo, fala comigo, e sempre que eu falava, às vezes até vinha um conselho ao outro, mas o que nunca faltava era eu compreendo-te. E o compreendo-te, isto era por mensagem, não é? O compreendo-te vale como um abraço. E o abraço, e muitas vezes a resposta dele até era só aquele emojizinho do abraço. E dizia-me, toma muitos abracinhos. E aquilo ajudava-me a libertar imenso. Aquilo era melhor do que qualquer conselho, qualquer coisa que ele pudesse dizer. O facto de haver um carinho do outro lado é o que é importante. Nós muitas vezes vamos falar com as pessoas. Claro que às vezes nós podemos pedir um conselho. E eu às vezes peço, e sou muito específica. Olha, passa-se esta situação assim, assim. O que é que tu achas? Aí eu estou a perguntar. Agora, quando uma pessoa diz, fala comigo, e eu vou desabafar, e a pessoa do outro lado me diz praticamente para eu reprimir o que sinto, independentemente de quem seja a pessoa, se essa pessoa é o teu namorado, então tem de haver uma reestruturação da tua relação. E se tu estás no autoterapia, conforme tu fores aprendendo tudo o que está lá, conforme... Agora vou falar um bocadinho para as minhas alunas, ok? Se tu és aluna do autoterapia, tudo aquilo que tu aprendes lá e que não aprendes só nas aulas, porque a aprendizagem é contigo mesma e se já vais um pouquinho avançada sabes disso, se estás no início vais descobrir que todos os áudios são aprender sobre ti, as aulas são para aprenderes como tu funcionas. Os áudios são sobre aprenderes sobre ti mesma, é uma aprendizagem dentro de ti mesma, contigo mesma. Não sou eu que te ensino, és tu que te aprendes a ti próprio. E toda essa aprendizagem pode fazer-te sentir um pouco isolada do mundo, do género. Eu agora sei isto e parece que ninguém à minha volta sabe. E então o que é que nós fazemos? Nós educamos, de certa maneira, as pessoas de quem nós gostamos a irem na nossa direção, de uma maneira tranquila, afável. Mesmo que às vezes eu sinta, ok, eu fui ríspida com aquela pessoa, não faz mal, às vezes acontece, mas se aquelas pessoas que nós queremos connosco, eu peço desculpa por eu não estar sempre a olhar para a câmara, mas é que bate-me uma luz esquisita nos olhos e então eu tenho tendência a estar a olhar para outros lados porque o telemóvel está a refletir luz para os meus olhos e está-me a incomodar. Mas eu estou super atenta, eu vou tentar concentrar-me mais. Agora parti-me um pouco do que estava a dizer. Que se nós o fizermos de maneira afável, quando queremos essas pessoas na nossa vida, uma vez esse meu amigo que eu falava há pouco, o que não dá conselhos mas que dá abraços, às vezes até dá conselhos mas normalmente dá um abraço virtual, houve só uma vez, que ele me fez mesmo sentir muito desconfortável e que eu não gostei daquilo que ele me disse, mas eu não lhe disse que não gostei da maneira como ele estava a reagir ao que eu lhe estava a dizer, porque eu percebi que tinha sido um gatilho para ele. E o que eu lhe disse foi dar-lhe outra perspectiva daquilo que ele me estava a dizer, porque ele estava a ser ligeiramente agressivo comigo. Eu dei-lhe outra perspectiva e eu esperava que ele fosse contrapor e discutir comigo, mas a maneira como eu expus aquilo foi tão doce e suave, por compreensão também ao que ele estava a sentir, que a resposta dele foi um concordo contigo. Porque eu sei que ele não só leu as minhas palavras, mas sentiu-as também e sentiu o que eu queria dizer e o que eu lhe estava a dizer. E é isso que acontece quando nós nos começamos a conhecer. Nós, para já, começamos também a ver que à nossa volta há mais abertura das pessoas certas, não é? Ou até encontramos as pessoas certas, que ainda não tínhamos encontrado. Mas as pessoas que estão à nossa volta e que até nos podem parecer erradas, quando nós vamos no sentido de sermos afetuosas e transmitir a nossa mensagem de uma maneira tranquila, não tem de ser com mimimis, nem com gratiluz, nem nada dessas paneleirices, desculpem lá sem ofensa para quem é dessas coisas, mas isso para mim é tudo, isso torna-nos tão superficiais muitas das vezes, que também não nos leva a lado nenhum. Profundidade vai um pouquinho mais do que isso. E claro que pode haver muitas pessoas espirituais que são profundas, mas muitas são só superficiais. E então é nós fazermos isso. E também não fazê-lo com condescendência, olhar para aquela pessoa, olha, tu és meio estúpido e então eu vou-te explicar. Há pessoas com quem eu faço isso, mas são pessoas que só me irritam por serem snobs e arrogantes na maneira como partilham
as suas opiniões e então levam também como uma pessoa snob e arrogante deste lado, mas aquelas pessoas que realmente de alguma maneira vê-se que querem ajudar, e muitas vezes eu até respondo isso às pessoas, eu percebo que o teu objetivo é ajudar, mas eu não funciono assim, eu não me identifico, de qualquer maneira obrigada, porque eu sei que a intenção era boa. E isto, quando a pessoa tem abertura do outro lado para ouvir e sentir, vamos naquela de partilhar experiências. Olha, a minha experiência é esta, e a pessoa muitas vezes vai se identificar. E há quem diga que quem fala muito de si mesmo é egocêntrico e blá blá blá. E o que eu descobri foi que com pessoas que estão mais maduras emocionalmente, nós temos mais tendência a partilhar a nossa experiência, e a identificação é que faz com que haja uma partilha e novas ideias, que é, em vez de eu estar a dar conselhos bobos à pessoa sobre o que ela deve ou não fazer, e em vez de dizer, olha, no teu lugar faria, porque eu não sei o que é que eu faria no lugar daquela pessoa, porque eu não estou no lugar daquela pessoa, partilhamos experiências sobre aquilo que já vivemos em situações similares, não para a pessoa se comportar da mesma maneira, mas para a pessoa ter outra visão. E eu adoro ouvir experiências de outras pessoas. Eu, quando tenho dúvidas sobre alguma coisa e quero partilhar com outra pessoa, eu gosto que a pessoa me conte histórias dela. Olha, porque isso pode nos ajudar a identificar o que sim e o que não, o que eu quero e o que eu não quero. E essa partilha é muito, muito boa. Eu se calhar agora desviei-me aqui um pouquinho do assunto, mas isso vale para tudo. Imagina que com o teu homem, um bicho na perna, imagina que com o teu homem há uma situação que te gera muita ansiedade relativamente a um trabalho. Se a pessoa, em vez de estar a dar conselhos, não podes ficar assim, tu tens de pensar positivo, tens de pensar que vai correr bem, tens de pensar que não sei o quê. Se a pessoa te contar uma história sobre algo similar que ela viveu, mesmo que não tenha sido numa situação de ansiedade, ou que não tenha sido um medo que ela teve em relação a uma situação similar, ou uma situação em que a pessoa teve medo, vai fazer muito mais sentido para ti a pessoa partilhar os medos dela e como é que ela reagiu, como é que ela se comportou, como é que ela viveu a situação. Vai-te trazer muito mais clareza. E eu estou a dizer isto porquê? Porque há pouco tempo, num programa de televisão, uma pessoa dizia, eu falo sobre uma situação minha e tu falas sobre ti. E eu não sabia qual era a situação, mas eu pensei, eu faço muito isto, que é, a pessoa fala-me sobre uma situação dela e eu falo sobre mim. Mas eu falo sobre mim no sentido de trazer clareza à pessoa por identificação ou falta dela. Não no sentido de desviar aquele assunto e falar sobre outro problema meu qualquer, nada disso. É, a pessoa partilha uma situação comigo e eu partilho uma situação similar. Pode não ser uma situação similar em muitos pontos, pode ser uma situação que venha até mim e que eu diga assim, esta situação pode ser útil. Então, conversem muito sobre como é que a partilha deve ser feita, como é que quando tu tens dúvidas, quando tens medos, quando tens uma crise de ansiedade, explica também outra coisa, que é, quem tem crises de ansiedade, ataques de pânico, muitas vezes o que tem à volta delas são pessoas a reagirem de formas completamente descabidas, e eu não vou ensinar isso aqui, eu acho que já referi isso antes, eu não vou ensinar isso aqui, eu ensino isso dentro do autoterapia, onde depois tu tens ferramentas para lidar com tudo, mas quando tu aprendes como reagir contigo mesma em ataques de ansiedade e de pânico, tu sabes ensinar os outros, claramente, com calma, como é que elas devem reagir quando tu tens um ataque de ansiedade ou de pânico. Sem tu saberes como deves reagir, a pessoa também não vai saber como reagir. E o que eu ensino lá, e mais uma vez falo para as minhas alunas, que eu ensino na aula emoções relativamente aos ataques de pânico, prestem atenção a isto. Como é que vocês vão ensinar aquela pessoa? Vão ensinar a reagir da mesma maneira que vocês? Não, vocês vão se sentir. Próxima vez que isso acontecer, que houver algum momento de mais ansiedade, vocês pensem assim, como é que eu me sentiria super confortável que esta pessoa fizesse? Claro que no momento se calhar não vão pensar nisso, mas no fim,
o que é que esta pessoa fez que me incomodou, o que é que esta pessoa fez que me deixou confortável. E depois transmitir isso à pessoa, mas não é dizer, quando eu tenho um ataque de pânico, tu não sabes reagir, tu não... Claro que não, porque a pessoa entra em pânico também no sentido de a pessoa de quem ela gosta está ali num momento assustador. Então, eu preciso de saber como é que eu quero, tens de olhar para ti e saberes como é que tu queres que essa pessoa reaja num momento desses. Como é que tu queres que essa pessoa se comporte. E eu penso que disse tudo o que eu queria dizer. Eu acredito que muita gente talvez esperasse outro tipo de conteúdo nestas aulas, mas as minhas aulas vão ser sempre assim. Vão ser sempre na direção de tu, primeiro contigo e depois com os outros. Eu não tenho receitas milagrosas para nada. Como eu costumo dizer, eu não sou a terapeuta de quem está à procura de milagres. Sou a terapeuta de quem quer ser o seu próprio milagre. E o teu milagre só podes ser tu, que é conheceres-te, aprenderes-te, saberes libertar-te, saberes lidar com tudo aquilo que tu sentes e curares a tua ansiedade. É assim que vai acontecer. Um beijo e até à próxima aula.